E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com aplicações de integrais, especificamente áreas com curvas paramétricas, beleza? Para finalizar esse tópico de áreas com curvas paramétricas, trazemos um sexto exemplo na sequência do que estamos apresentando. Se liga, esse sexto exemplo indica o seguinte: calcular a área da região do plano limitada pelo laço da curva C, importante isso, laço da curva C, de equações paramétricas. A curva C tem equações paramétricas dadas por essas expressões. X é isso e Y é o de cá. Tudo bem? Menos t ao cubo sobre 3 mais 1 é o x, e t ao quadrado menos 1 é o y. Agora, vamos ler a questão e entender um pouco ela. Fala-se de laço da curva. Fala-se de laço, eu me remeto ao que? A coordenadas polares, que tinha curva com laço, a chamada limaçom com laço, beleza? A ideia é a mesma, tá? Um laço numa curva significa que essa curva vai caminhar, vai ser desenhada e vai voltar o desenho dela, gerando uma autointerseção. O laço de uma curva significa uma autointerseção na curva, beleza? Existe algo desse tipo. Eu desenho uma curva, ela volta no laço e se autointersecta. Tudo bem? Essa autointerseção aqui, a curva está posicionada num plano cartesiano em qualquer lugar, tá? Pode estar horizontal, pode estar vertical, pode estar inclinada, enfim. Depois a gente vai ver o esboço perfeito lá no GeoGebra. Mas por enquanto estou fazendo suposições. Suponhamos que ela está nessa posição. Em qualquer posição que ela esteja, isso é um ponto do plano, com coordenadas x e y. Esse ponto, se eu pensar numa parametrização, ele é gerado atribuindo valores de t. Existe um valor de t que eu jogo aqui, que eu vou achar um x e um y, um ponto. Porém, nesse ponto de autointerseção, é o único momento da curva que, para valores distintos de t, eu gero o mesmo ponto. Como assim? A curva ela caminha, por exemplo, suponhamos que os valores de t menores estejam aqui. Então, o comportamento, o caminho seja esse. Eu vou caminhar, passei por aqui, vou estar num tempo 1, e nesse tempo 1, nesse t igual a 1, t1, perdão, digamos que 0, que 3, que 5, menos 2, enfim, eu gerei as coordenadas do ponto, x e y. Aí eu continuo desenhando a curva, aí percebo que ela vai fazer um retorno e vai formar um laço. Se ela forma um laço, ela passa de novo por esse ponto, em um outro tempo por assim dizer, que eu vou chamar de T2. E esse outro tempo vai gerar o mesmo ponto. Tudo bem? É um ponto de autointerseção. O que é que eu quero dizer, então? Que se eu considerar T1 diferente de T2 em dois tempos diferentes, implicam em quê? Que os valores de x no tempo 1 são iguais, ou melhor, o valor de x no tempo 1 é igual ao valor de x no tempo 2, e o valor de y no tempo 1 é igual ao valor de y no tempo 2. Ou seja, jogando dois valores de t nessas equações paramétricas, eu tenho o mesmo ponto de coordenadas x e y. Se liga. Bom, o que é que significa isso algebricamente? Montar simplesmente sistemas de equação para descobrir quem são esses valores que são distintos. Beleza? Não é o mesmo. É um tempo, aí eu volto, é outro tempo. Se liga. Bom, x1 igual a x2. Quem é x é essa expressão, menos t ao cubo sobre 3 mais 1. Então, jogando o tempo 1, eu vou ter menos t1 ao cubo sobre 3 mais 1. E isso será igual a jogar T2 nessa expressão. E aí eu vou achar um x2, que são iguais. Ou seja, menos T2 ao cubo sobre 3 mais 1 será igual ao valor que eu jogue, né, o T1 na expressão do x. Além disso, se eu fizer a mesma coisa no y, ou seja, jogando T1 no y, ou T1 ao quadrado menos 1, vai resultar no mesmo valor que eu jogar T2, T2 ao quadrado menos 1. Eu tenho duas equações e duas variáveis, T1 e T2, para descobri-las. Vou pegar essa daqui que é mais simples. Essa é mais trabalhosa, porque é o cubo. Vou pegar essa que é o quadrado.
Tudo bem? Se T1 ao quadrado menos 1 é igual a T2 ao quadrado menos 1, T1 ao quadrado é igual a T2 ao quadrado, né? Posso simplificar. Beleza? Eu sei que se um número A ao quadrado é igual a um número B ao quadrado, A é igual a mais ou menos B. Correto? Lá da educação básica. Então, se isso acontece, T1 só pode ser igual a mais ou menos T2. Porém, eu suponho, eu vou considerar no início que T1 tem que ser distinto de T2, são tempos distintos. Em momentos distintos eu gero o mesmo ponto, a autointerseção. Portanto, T1 tem que ser o quê? O oposto de T2. São tempos opostos. Só vai acontecer isso em tempos opostos. A curva, em tempos opostos, vai gerar o mesmo ponto, o mesmo momento. Por exemplo, no tempo, entre aspas, menos 2 e 2, ou menos 1 e 1, ou menos 3 e 3, ou menos raiz de 2 e 2, e aí vai. Tá? Vamos descobrir quem é esse valor. Enfim, tive isso na primeira equação, vou substituir então na segunda. No lugar de T1, eu vou botar menos T2. Ou no lugar de T2, eu boto menos T1, tanto faz. Então, no lugar de T1, eu vou botar menos T2. Daí eu vou ter que menos, vai ficar menos T2 ao cubo, que dá menos T2 ao cubo, com menos dá mais. Então vai ficar T2 ao cubo sobre 3 mais 1. Porque T1 eu estou trocando por menos T2. Igual a menos T2 ao cubo sobre 3 mais 1. Do mesmo jeito eu posso simplificar, tudo bem? E vou chegar à seguinte situação. Aqui eu acho que é mais T. Deixa eu confirmar. É mais T. Eu escrevi a questão errada. É mais T, tá bom? Aqui não é mais 1, é mais T. Então eu não vou cortar. Estava me lembrando dessa questão, não era 1. Enfim. Mas se fosse 1, a gente simplificava e comparava também. Bom, aqui é mais T, então aqui é um T1, aqui é um T2. Como eu vou trocar T1 por menos T2, esse T1 virará menos T2. E aqui continua T2. Tudo bem? Organizo tudo para resolver, vou passar tudo para o primeiro membro, vai ficar o quê? 2 terços de T2 ao cubo menos 2T2 igual a zero. Simples para resolver essa equação, botando T2 em evidência, eu vou ter 2 terços de T2 ao quadrado menos 2 igual a zero. Bom, se isso ocorre, ou T2 é zero, e obviamente T2 zero vai servir? Não. Porque se T2 for zero, T1 é zero, o que vai contra o que eu suponho. São tempos diferentes. Não pode ser o mesmo valor. Então, T2 igual a zero não serve. Tá? Ou 2 terços de T2 ao quadrado menos 2 é zero. Isso implica que 2 terços de T2 ao quadrado é igual a 2. Isso implica que T2 ao quadrado é igual a 3. Né? Passa dividindo, vai ficar 3, enfim. Logo, T2 vale o quê? Mais ou menos a raiz de 3. Tá? Bom, se T2 for raiz de 3, T1 é menos raiz de 3. Se T2 for menos raiz de 3, T1 é raiz de 3. Conclusão, logo, os tempos distintos são raiz de 3 ou menos raiz de 3. Tudo bem? T igual a raiz de 3 ou menos raiz de 3. São nesses momentos que ocorre, na verdade, a autointerseção. E nesse momento, quais serão as coordenadas de x e y? Eu posso descobrir, inclusive. Basta trocar o valor de t aqui e aqui. E eu vou fazer logo isso, porque a gente vai guardar e precisar isso depois, né? Olha só. Eu preciso fazer o cálculo para os dois? Não. Por quê? Tanto um primeiro t dá o ponto xy, quanto o segundo t vai dar o mesmo ponto xy, que é a autointerseção. Então, tanto faz jogar o positivo ou o negativo. Eu vou jogar o positivo.
Quem será x? Será menos raiz de 3 ao cubo sobre 3 mais raiz de 3. Ou seja, isso é menos 3 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Né? Raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. 3 raiz de 3. Então, simplifico, isso vai dar 0. E quem é o y? O y será raiz de 3 ao quadrado menos 1, ou seja, 2. Então, se t é 3, implica no ponto de coordenadas 0 e 2 no gráfico cartesiano. Beleza? Enfim, o que é que eu fiz aqui? Calculei a autointerseção. Então, pelo menos na hora de esboçar o gráfico, eu tenho que considerar t no intervalo de menos raiz de 3 até raiz de 3. Se eu considerar esse intervalo, eu vou ter o desenho exatamente do laço. Aí eu vou considerar, só para poder eu desenhar mais umas pontinhas depois e antes do laço, eu vou considerar um número menor do que raiz de 3 e um número maior do que raiz de 3 lá no GeoGebra, que nós vamos agora para conhecer o esboço real gráfico dessa curva num intervalo um pouquinho maior que contempla esses valores. Vamos lá no GeoGebra e a gente já volta com o gráfico aqui para finalmente calcular a área no laço. Se liga. Então, pessoal, como fizemos com outros exemplos anteriores, vamos usar o GeoGebra, para o traçado da curva em questão. Só que é uma curva diferente, pois contém um laço. Já descobrimos lá no quadro o momento que ocorre o laço, os valores de t, os momentos, na verdade, que formam o laço e termina-se o laço, que inicia-se e termina-se o laço, que ocorre em menos raiz de 3 e mais raiz de 3, são os valores de t, são os momentos que geram-se o início e o fim do laço, tá? E isso acontece no ponto de coordenadas 0 e 2, para x e y, beleza? Basta fazer uma substituição, né, básica, né, numérica, nas equações que foram dadas. Por falar nas equações que foram dadas, vamos usar o comando curva, considerar a primeira expressão em x, menos t ao cubo, mais t, menos t ao cubo sobre 3, mais t. A segunda expressão, t ao quadrado, menos 1. A variável indicada é a variável t. O valor inicial e o valor final. Como na questão não foi dado o valor inicial e final, são considerados valores reais, né? É aberto para t, mas sabemos que a interseção ocorre em menos raiz de 3 e raiz de 3 para valores de t. Vou pegar um valor menor ligeiramente do que o valor negativo de t e um valor maior do que o valor positivo de t, que é o momento que forma seu laço. Por exemplo, se eu tomo menos 2 e 2, eu já vejo a minha curva formada e o seu laço. Mas se eu, por exemplo, pegar menos 3 e 3, o meu laço aumenta, tá? E aí eu terei, quanto menor o valor de t, um menor valor de t e um maior valor de t, o meu laço vai aumentar, tudo bem? A minha curva, o caminho da minha curva aumenta, tá? Mas o comportamento principal que eu quero é essa visibilidade do laço, que já ocorre em menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Eu já descobri isso, né, fazendo a álgebra lá no quadro. Beleza? Mas vamos entender alguns comportamentos. Se eu jogo, né, suponhamos que eu considerei um intervalo de t de menos 3 a 3. O menos 3 vai representar que caminho? Eu posso saber a direção, né, o sentido de deslocamento desse móvel na curva. Se eu, por exemplo, atribuir o valor menos 3 no x e no y, isso ocorrerá para que ponto do gráfico? Em que localização do gráfico? Se eu puser menos 3, ou melhor, se eu puser o 3, que é o t positivo, se eu puser o 3... Aqui, para y, eu terei 8. E para x, eu terei 27 sobre 3 menos 9, mais 3, ou seja, menos 3. Então, eu teria o ponto de coordenadas menos 3,
8, tá? Menos 3, eu jogaria aqui, eu teria o ponto menos 3, ou menos 3 não, perdão. Quando t fosse 3, eu teria o ponto, né, jogando aqui dá 27, menos 27, dividido por 3, menos 9, menos 9 mais 3, menos 6, na verdade. Então, eu teria esse valor, x menos 6 e y 8. Eu teria esse ponto aqui, que é o valor, já está esboçado no gráfico, né? É esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o meu t é positivo. Eu jogando t igual a 3, eu obtenho esse ponto. Então, significa que t a menos 3, eu vou obter o ponto de K. Essa curva é uma curva assimétrica. Então, os meus valores negativos de t, eles estão sendo considerados nessa trajetória, nesse deslocamento. Chega um momento que é menos raiz de 3, e aí eu avanço, volto, é a raiz de 3, e continuo o meu deslocamento, chegando aqui, por exemplo, e sendo 3. Então, qual é o sentido da minha trajetória? É esse sentido, da direita, tá? Descendo, aqui eu subo e continuo caminhando para a esquerda, tudo bem? Então, isso aqui, fazendo essas verificações, eu observo como vai se comportar o meu caminho caso eu faça um deslocamento. Para tempos menores, eu tenho pontos aqui, para tempos negativos, entre aspas, de tempos, né? Chego aqui, é menos raiz de 3, continuo, avanço, é o raiz de 3 também, é o outro ponto, raiz de 3, que fecha o laço. Eu continuo e vou até o 3, e aí eu continuo para 4, para 5, para 6. Aqui eu também ainda venho de menos 5, menos 6, ok? E avanço. Então, o que eu fiz aqui foi uma interpretação do meu caminho. Mas, no caso agora, nos importará esse laço, porque eu quero a área interna ao laço. Tudo bem? Vamos voltar ao quadro e estabelecer essa área. Valeu! Então, pessoal, vindo lá do GeoGebra, mantive só a curva aqui, apaguei o enunciado que a gente já tinha feito e trouxe o gráfico que a gente viu lá no GeoGebra. Tá? Eu recopiei aqui, lembrando algumas características. Esse ponto tem coordenadas 0 e 2, é o x e y, como a gente já viu, tá bom? E nesse ponto, ele ocorre com o tempo ou em raiz de 3 ou em menos raiz de 3. Tá? A gente percebeu no GeoGebra também que o comportamento da curva segue nesse sentido. Ele vem daqui, e aí eu vou ter aqui, no primeiro momento, o menos raiz de 3, ele percorre aqui, chega aqui, é menos 1, tá? X é menos 1. E quem é o y? Y é 0. Que tempo é esse? Eu sou capaz de descobrir. Perdão, y é menos 1. E quem é o x? O x é 0. Eu sou capaz de descobrir que momento é esse. Tá? Assim como eu sou capaz de descobrir que momento é esse e esse daqui. Mas eu só vou precisar saber desse, por exemplo. Por quê? Olha só, eu estou querendo a área limitada pelo laço da curva. Eu quero essa área. É uma área que possui simetria, tá? Se eu calcular a desse lado e multiplicar por 2, eu vou ter a área total. Ou tanto faz, eu posso calcular a desse lado de cá. Aí fica a critério de vocês. Eu vou pegar a desse lado. Por quê? Porque eu vou pegar valores positivos de t. Eu caminho e aqui, qual é o t desse ponto? Vamos verificar qual é o t desse ponto? Nesse ponto, o meu x vale 0 e o meu y vale menos 1. Basta pegar um desses valores e atribuir aqui para descobrir o t. Por exemplo, se o y é menos 1, implica em que t ao quadrado menos 1 é igual a menos 1. Portanto, t ao quadrado vale 0. Logo, t vale 0. Vou escrever aqui embaixo. Implica, então, t ao quadrado vale 0, portanto, t é 0.
Então, no tempo zero, eu estou nesse ponto. Então, tempo menos 3 é aqui, eu percorro. No tempo zero, eu estou aqui. Volto, aqui eu estou no tempo raiz de 3. Então, eu vou calcular a minha área de que forma? Olha só. Se eu pensar na área como integral de... que eu posso enxergar a área como integral de x dy ou de y dx. A gente não comentou isso no cartesiano até então, mas eu posso ter essa visão, eu posso enxergar a área também pegando o intervalo de y e considerando x como função de y, ao invés de sempre considerar y como função de x. Se eu considerasse y como função de x, isso aqui não é uma função, ó. Aqui não é uma função de x. Mas se eu enxergar agora desse jeito, o x é função de y. Então, se eu considero x como um x de y, uma função de y, a área em integração, nesse caso, se eu pegar apenas essa metade, será 2 vezes a área 1. Eu vou chamar essa área de área 1. Essa área 1 pode ser calculada como a integral de quem? Então, isso daqui vai ser 2 vezes a integral de quem? Eu vou integrar sendo x dy. X em função de y, não y em função de x. Então, eu vou enxergar o gráfico, em vez de enxergar ele assim na vertical, eu vou enxergar ele na horizontal. Ou melhor, ao invés de enxergar ele na horizontal, de baixo para cima, né, eu vou enxergar ele de um lado para o outro. Na verdade, é vertical e horizontal, isso mesmo, perdão. Então, se eu enxergo ele assim, eu olho os intervalos em x. Mas se eu enxergo ele x como função de y, eu vou olhar o intervalo em y. E o intervalo em y é mais prático, ó, vai de quanto? De menos 1 até 2. Então, para calcular essa metade da área aqui, eu vou pegar a minha função x em relação a y de menos 1 até 2. Se eu fosse pegar y em relação a x, seria de 0 até aqui, e aí eu teria que somar essas duas áreas. Nesse caso, não é muito legal. Com o y, eu tenho um único cálculo, tudo bem? Existe esse artifício de calcular também enxergando x como função de y, tá bom? Enfim, olha só. Mas no frigir dos ovos, eu não vou me importar muito, que eu vou transformar para a variável quem? Paramétrica, a variável t, tudo bem? Para considerar funções paramétricas. Porém, se eu considerasse y em função de x, eu teria que considerar duas funções. Essa de cima e essa de baixo. Considerando, de novo, sendo bem repetitivo, considerando x como função de y, eu só enxergo uma função, que aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Pensando y como função de x, aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Eu teria que considerar duas funções para pegar essa área limitada. Como eu estou pensando em x como função de y, eu só preciso pegar essa função que está acima e limitada pelo eixo y, tá? Que é uma área simples, beleza? Se liga. Feito isso aqui, descoberto que a minha área cartesianamente seria calculada desse jeito, de menos 1 a 2, de x como função de y, dy, basta então transformar isso tudo para coordenadas paramétricas. Quem é o meu x? Já está aqui prontinho. Quem é o meu dy? É 2t dt. Tudo bem? Quando y, que aqui é o y agora, porque o x é uma função de y. Quando y é menos 1, quem é o meu t? T é 0. Quando y é 2, pensando nesse caminho, quem é o meu t? Raiz de 3. Tudo bem?
Porque se eu pensasse nesse caminho de menos 1 a 2 por aqui por baixo, eu estaria pegando 0, mas eu também estaria pegando t menos raiz de 3. Eu optei por esse lado, porque nesse lado o meu percurso gera valores de t positivos. Se liga. Daí, como é que vai ficar a minha integral em coordenadas cartesianas t? Perdão, paramétricas. 2 vezes, isso vale 0, isso substitui por raiz de 3. O x vale menos t ao cubo sobre 3 mais t. O dy vale 2t dt. E aí, o que é que eu vou ter? Uma integral simples, polinomial, que será dada por menos t menos 2 terços de t à quarta mais 2t ao quadrado dt. Resolvendo essa integral, como é que fica? 2 vezes menos 2 nonos, não, 2 quinzeavos de t à quinta, que a integral de t à quarta é t à quinta sobre 5, mais 2 terços de t ao cubo, no intervalo de 0 a raiz de 3. Pronto, agora é só conta, só registro numérico. Isso será 2 vezes, jogando raiz de 3, vai dar raiz de 3 à quarta, raiz de 2, vai dar menos 18, porque ó, raiz de 3 à quinta é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Então dá 3 vezes 3 vezes menos 2, menos 18, raiz de 3 sobre 15. Jogando raiz de 3 aqui vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. Jogando 0 dá 0 e dá 0. Ótimo. Isso será igual ao que? Dá para simplificar aqui, dá quanto? Por 3 dá 5, por 3 dá 6. Por 3 dá 2, por 3 dá 1. Então vai dar menos 12 raiz de 3 sobre 5, multiplicando por 2, e mais 4 raiz de 3. Tirando o MMC, isso será menos 12 raiz de 3 mais 20 raiz de 3 sobre 5, ou seja, 8 raiz de 3 sobre 5 unidades de área. E essa é a área que eu estou achando para o laço, tá? Porque aqui eu já multipliquei por 2. Essa área 1 é só essa metade, que é a integral, só que é a mesma área de cá, então eu multipliquei por 2. Já chegando na resposta final que eu quero. Tudo bem? A questão foi um pouco grande, porque a gente precisou detalhar, e eu fui bem repetitivo nessa ideia da função x em função de y, tá? Para que vocês também pudessem usar essa oportunidade quando for melhor. Nesse caso é melhor. Tudo bem? É isso. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. E até a próxima aula, já com a abordagem de comprimento de arco como aplicações de integrais. Valeu? Até!